Devo comer com cheese. Café não precisa? Café. Hoje é chá de café. Café não precisa ser tão forte pra ser café. Vamos lá? 67 graus. Vamos lá. Tem ponto. Pode ir. Bem-vindos ao quadro Milagres da Manhã, com a palavra de Deus para abençoar o seu dia. Bom dia, pessoal, estamos de volta com vocês aqui em mais um Milagre da Manhã. Bom dia! Estamos passando para trazer essa mensagem de fé, dando seguimento ao estudo que nós estamos fazendo, a meditação que nós estamos fazendo no livro de Tiago. Se você tem a sua Bíblia e quiser acompanhar com a gente, já pegue ela, o livro de Tiago. Começamos ontem no capítulo 1, no versículo 2. Nós vamos dar seguimento hoje para que você possa entender mais aquilo que Deus quer para a sua vida. E é claro, você precisa estar conectado com Deus nesse momento. Como que a gente vai fazer isso? Através de uma oração. Então vamos fazer uma oração, pedir que Deus venha dirigir os nossos passos, que Ele venha conduzir essa meditação da melhor forma possível. Se você puder, feche seus olhos para a gente fazer uma oração. Senhor Deus, nós mais uma vez colocamos aqui a nossa vida diante do Senhor em oração. Também os nossos pensamentos, o nosso coração, querendo que o Senhor dirija de forma que as palavras que saírem da nossa boca sejam conduzidas pelo Senhor. E é fato, meu Pai, nós estamos extraindo aquilo que vem do Senhor, a Tua palavra, que seja Espírito para ajudar essa pessoa que precisa de uma direção, que está nessa manhã em busca do alimento espiritual. E eu sei que esse alimento vai nutrir a alma dela. Então que a alma dela seja abastecida, seja nutrida com o melhor que o Senhor tem para oferecer, que é a Tua santa palavra. Impeça o mal de agir, causar distrações, qualquer impedimento, meu Pai, venha expulsar da nossa mente os pensamentos negativos, pensamentos intrusivos, pensamentos que venham tentar tirar o foco da gente nesse momento. Eu entrego nas Tuas mãos o nosso dia, agradecendo, louvando ao Senhor por mais uma manhã, como é o tema do nosso quadro, Milagre da Manhã. É um milagre podermos abrir os nossos olhos todos os dias. Somos gratos por isso. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém. Então, vamos meditar no livro de Tiago. Eu quero que você compreenda que o que nós vamos falar hoje vai trazer uma clareza para você. No livro de Tiago, capítulo 2, ou melhor, capítulo 1, no versículo 2, falamos um pouco das tentações. Se você ainda não assistiu o vídeo, vou deixar aí na descrição para você assistir o vídeo que nós iniciamos falando no livro de Tiago, e hoje nós vamos dar seguimento no versículo 5. Tiago, capítulo 1, no versículo 5. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, e a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que, levada pelo vento, é lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Então, a gente precisa entender uma coisa aqui nessa mensagem. O tema principal é nos mostrar que aquele que tem falta de alguma coisa tem que pedir a Deus. Nós servimos a Deus, então quem vai suprir as nossas necessidades espirituais é Deus. Você tem que aprender a recorrer a Deus.
Quando uma pessoa ela tem falta da sabedoria, ela tenta, a gente pode até pensar pela questão da sabedoria humana, né? A sabedoria humana é limitada. Você vê que por mais que o homem ele seja sábio, ele construa coisas, ele faça maravilhas, porém a sabedoria humana ela é falha. Chega um momento que não vai conseguir alcançar os extremos. Mas a sabedoria de Deus ela não é limitada. E se você está tendo dificuldades para compreender alguma coisa, inclusive acontece muito isso na palavra, né? A palavra de Deus muitas vezes não é muito bem interpretada por muitos. E isso falta então para a pessoa sabedoria, ela entender que Deus está mostrando algo para ela e às vezes não é naquele momento que vai se revelar, é ao passar do tempo, ela vai adquirindo essa sabedoria sobre a palavra e vai compreendendo. E também o texto diz assim: peça porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. E a gente vê que é um dos pontos mais difíceis da pessoa lidar é com a dúvida. Você vê que há momentos que a gente passa por situações que a nossa fé é provada, como falamos ontem, e a dúvida nasce. A dúvida nasce. Você passa às vezes por aflições, por situações, e a dúvida ela vai surgir. Nos seus pensamentos, no seu interior, vai vir a dúvida. O mal vai soprar na sua cabeça, que não vai dar certo, que é para você desistir, que é difícil demais. Mas quando você está convicto, você tem a certeza que Deus é com você, a dúvida, ela perde espaço. Não é verdade, Alessandra? E a gente vê que a dúvida, ela é uma chave que fecha a porta. Quantas são as pessoas que não conseguem avançar na vida porque elas duvidam? E é natural vir a dúvida, nós somos seres humanos, mas depende de mim em aceitar ela comigo ou rejeitar ela. E ainda que você seja bombardeado com palavras, com pensamentos, que o diabo sopra, dizendo que você não vai conseguir, você tem que rebater e dizer: eu vou conseguir, porque Deus é comigo. Aqui está escrito, se você pedir sem duvidar, você vai receber. E não importa qual situação que a pessoa esteja passando, porque essa situação não é o fim para quem manda a dúvida embora. Quem de fato crê, né? Aquele que crê. Agora, quando a pessoa ela acha que não vai ser capaz, que não vai vencer, aí infelizmente ela acaba parando no tempo. Quantas são pessoas que hoje estão paradas no tempo por conta que deixaram a dúvida entrar, receberam uma palavra e aquela palavra fez com que elas duvidassem da capacidade que Deus poderia proporcionar para ela. Então não duvide, ainda que você esteja passando por um momento difícil, ainda que você recebeu uma notícia ruim, ainda que você olhe para o lado, olhe para outro lado e não vê ninguém ao seu redor, ainda que você tenha recebido um diagnóstico médico, você recebeu uma notícia que não foi boa e você não sabe o que fazer, peça a Deus e não duvide que aí você vai ver o impossível acontecendo na sua vida. Às vezes a pessoa diz assim, é fácil falar. É fácil falar, mas a gente já viveu na pele, vive todos os dias situações que a gente precisa enfrentar. Se eu duvidar, eu vou reprovar. Mas se eu crer e confiar em Deus, Ele vai me dar sabedoria, vai me dar a direção do que eu preciso fazer. E para a gente finalizar aqui, e eu quero fazer uma oração com vocês no final, olha o que o texto diz aqui, ó. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Por isso que a gente vê muitas pessoas mortas espiritualmente, inclusive dentro das igrejas, né?
muitos cristãos mortos, mortos em todos os sentidos e aspectos. Quando foi que você perdeu o seu foco? De repente você perdeu o seu foco e deixou de olhar para isso aqui, ó. O prêmio que vem após as tentações, após as aflições, que não tem nada a ver com coisas dessa vida. O prêmio maior é a coroa da vida. É o benefício que você vai receber de ter sido tentado, de ter passado por provações nesse mundo, e no final de tudo, quem ama a Deus vai ter a recompensa do próprio Deus. Não culpe a Deus por estar sendo tentado, não pense que Deus está tentando você dessa forma. Não, você está sendo tentado por aquilo que você mais quer. As concupiscências da sua carne, os desejos da sua carne, é que estão fazendo você ser tentado. Isso acontece com todo ser humano, isso é normal, isso é comum, ser tentado por aquilo que mais você quer. Então, não culpe a Deus por isso. Aprenda a lidar com essas tentações, se desvie do mal, que é o melhor que você pode fazer. E tem um ditado que fala que o nosso corpo ou nós somos aquilo que comemos. E isso também a gente pode entender a respeito da nossa vida espiritual. Aquilo que você está alimentando a sua alma é o que vai refletir. Se você está alimentando coisas ruins, você vai refletir essas coisas ruins. Se você está alimentando uma mágoa, você vai se tornar uma pessoa amargurada. Se você está alimentando uma palavra que te disseram, você vai ser uma pessoa insegura. É assim que acontece com a vida. Mas agora, se você alimentar com a palavra de Deus e crer, então você vai receber a coroa da vida. Se você passar por essas provas e vencer, suportar. Porque nós vamos ser tentados, todos os dias tem uma prova. Todos os dias tem uma luta que a gente precisa enfrentar. Até o fim é assim. Mas se a gente vencer, nós vamos receber a coroa da vida. Então esse tem que ser o nosso foco principal. Olhar para o céu e entender que a nossa vida não termina aqui. Mas daqui que nós vamos dirigir ela. Para onde a gente quer morar. Todo mundo quer morar no céu. Mas tem um preço a ser pago. Que é a obediência à vontade de Deus. E sem duvidar. Isso não tem nada a ver com a religiosidade, tem a ver com uma intimidade com Deus. Aprenda a viver dessa forma. Seja simples com Deus, seja verdadeiro. Agora, nesse momento, você pode fazer a sua oração. Se você chegou aqui, de repente, você não tem nada com Deus, você não crê, mas chegou aqui. Foi conduzido por Deus a estar aqui. Então, entregue a sua vida, faça essa prova com Ele. Entregue a sua vida. Deixe de duvidar da existência de Deus, porque Ele já te provou várias vezes que Ele existe. E o milagre da manhã mostra isso. Você acorda, o ar entra em seus pulmões, é a presença de Deus. Pode ter certeza que é Deus te dando mais uma chance para você se redimir, para você se arrepender, para você resolver sua vida, porque amanhã pode ser tarde demais. Meu Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pelas dificuldades, agradecemos pelas lutas e cremos que tudo coopera juntamente para aqueles que amam a Deus. Então, aqueles que estão acompanhando essa mensagem, que sejam tocados, sejam abençoados, fortalecidos, vençam a dúvida, não sejam como a onda do mar, que horas está na fé, horas não está. Não seja dependente de sentimentos, mas que tenha a sua dependência na Tua palavra, meu Pai. Eu os entrego em Tuas mãos, a família, a casa, os filhos, todos aqueles que de alguma forma estão orando por alguém. Aquele que está num hospital, que está num presídio, aquele que está numa condição difícil, meu Pai. Talvez morando na rua, que o seu familiar agora acompanha essa palavra. Que eles sejam alcançados pela Tua misericórdia. Nós entregamos mais um dia em Tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Amém? Coloque aí nos comentários de onde você está falando, qual é o seu estado, se você está gostando dessa mensagem, e coloque também um hashtag para fortalecer: eu não serei vencido pela dúvida. Coloque aí embaixo: eu não serei vencido pela dúvida, porque isso vai fazer você se comprometer com a sua mudança. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação
E amanhã, às 8 horas da manhã, a gente vai estar de volta aqui. Então já deixe já tudo preparado. Esteja com a gente. Para nós é um prazer estar conectados com vocês. Prepare o seu chimarrão, prepare o seu café, aquilo que você gosta de tomar, e esteja com a gente meditando na palavra de Deus, porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado assim como nós estamos sendo abençoados também. E compartilhe com seus amigos, com pessoas que você sabe que estão precisando ouvir a palavra de Deus. Até a próxima. Tchau! Tchauzinho.